E aí pessoal, tudo certo? Pedro novamente aqui do canal Grid. Vou fazer um projetinho aqui. Vamos ver, né? O ideal, é claro, né? Seria já ter a roda aqui sem o pneu, tá? Mas eu vou tentar agilizar aqui, fazer algumas partes, principalmente as partes aqui mais próximas do centro. Eu vou mostrar para vocês mais em detalhes como é que tá bem oxidado, sabe? Essa é a pior das 4 que eu tenho. E é uma BPS de fato original. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver. E vou ver o que a gente consegue fazer aqui. Dá pra ver que... deixa eu mostrar aqui de perto pra vocês já de uma vez. Aqui tá vendo que ela tá literalmente descascando. Isso é por conta do sal. O sal ele vai penetrando ali no verniz da roda. E aí ele levanta, né? Tá vendo como é que tá bem judiada, mas bem judiada mesmo. Mas eu gosto bastante, é uma BBS dessas com design mais tradicional mesmo. E tá precisando de um trato porque eu resolvi usar. Tô querendo usar essa roda. E aí vamos ver como é que vai ficar. Vou mostrar um pouquinho do processo para vocês aí. É aqui que a situação é bem... A situação tá bem pior aqui nas bordas, porque essa aqui tinha um pouquinho de ralado, né, de guia, de calçada, ou de passeio, né, depende da região que vocês são aí. Se vocês forem de BH é passeio. Aí tô começando por aqui, porque é onde oxidou mais, porque ficou exposto, né, ficou mais exposto ainda. Porque o sal é uma coisa muito louca, ele... Mesmo se não tiver exposto, ele acaba, vamos dizer, penetrando de alguma forma ali mesmo em pontos em que o verniz está teoricamente perfeito, ele acaba entrando de alguma forma em alguns pontinhos aí e vai fazendo estrago. Eu até tenho lixo 80 também, mas eu quis usar isso aqui dessa vez, até para ver como é que ele vai se comportar. E a lixo 80 eu já tenho costume, sabe? Então eu queria experimentar esse aqui para ver com melhor ou com pior. Eu já estou achando de antemão melhor, porque apesar dele soltar essas fibras dele aqui, ele vai se desfazendo. Essa aqui é a vantagem, você não precisa muito que trocar, porque ele mesmo vai se desfazendo, entendeu? Então você não tem aquela coisa chata do papel tradicional, da lixa tradicional, que ela vai perdendo o corte. E às vezes você não nota na hora e acaba perdendo tempo ali usando papel sem corte, né? Claro que você vai perceber, mas às vezes você passou ali, às vezes, vamos dizer aí, 10 minutos lixando, por exemplo, 10% do que você lixaria se o papel tivesse perfeito, ou 20, ou 30, que seja. Mas você nunca vai ter eficiência, quase que nunca vai ter eficiência 100% de corte, só quando você acabou de começar a usar o papel, entendeu? Então, assim, isso que eu tô achando legal disso aqui, por isso que eu quis dar um voto de confiança para essa malha aqui é como se fosse um bombril, sabe? E a outra vantagem que eu vejo disso aqui é a seguinte: ele é mais fácil de você usar em quinas. Aqui eu não estou usando muito, não é bem uma quina, né? Porque aqui é um plano, mas por exemplo, se tivesse um ponto oxidado aqui, ó, seria muito mais fácil usar isso aqui do que a fita do que a lixa tradicional, né? Vou filmar para vocês um pouquinho aqui de perto, pra vocês verem como é que tá ficando.
Tá vendo que ele já tá devagarzinho, bem devagar, homogeneizando, né, suavizando aqui a superfície. Claro que ainda tem muito trabalho pela frente, muitas horas aí, mas ele já tá suavizando aqui a superfície, entendeu? Um pouquinho assim, polida, né, vamos dizer assim. Apesar de eu não ser fã, não gostar muito, prefiro mais fosco, tradicional. O importante aqui, galera, não é a força, é a paciência mesmo. É a questão de passar várias vezes no mesmo. É a questão do volume de passadas mesmo. Então é literalmente um trabalho de presidiário, vamos dizer assim. Tem que ter tempo sobrando mesmo, porque isso aqui, a minha sorte é que só essa aqui que tá desse jeito, sabe? As outras tem uma marquinha aqui e ali que eu acho que eu vou até deixar, mas essa aqui tava muito, mas muito feia. Então resolvi, por conta de ter esse tempo aí do Covid-19, né? Resolvi me aventurar nisso aqui. O que é um despropósito, né? Porque o ideal seria jatear isso aqui, que seria muito mais rápido. Né? Vamos dizer aí, uns meia hora mais ou menos, você consegue fazer um jateamento, uma roda desse tamanho aqui todinha. Uma roda 16, né? Mas enfim, vale a pena porque eu tô com o tempo agora. E o valor que eu paguei nessas rodas, apesar de serem originais, paguei $150 nessas rodas. Imagina, não são rodas grandes, mas eu também não estou buscando rodas grandes, porque eu vou colocar aí inclusive um card aí para vocês olharem. Essas rodas elas vão pro Golf, e a ideia do Golf é ser um carro econômico. Eu quero ver se eu consigo fazer mais de 30. Quero ver se eu consigo fazer 35 km por litro com ele na estrada, uma velocidade constante aí de 95, 100 por hora. E não é nem porque eu ando assim sempre, não, é só para ter um parâmetro mesmo. E para eu saber se o carro de fato vai melhorar um pouquinho, porque eu fiz algumas alterações nele. Eu comento num outro vídeo que eu vou colocar o card aí pra vocês também. Com base numa versão europeia, Blue Motion, que vai um pouquinho além da Blue Motion que teve no Brasil, em termos de modificações e tal. Então eu tô fazendo todas essas modificações no Golf e eu quero manter o aro 16 justamente para eu poder ter não precisar usar um pneu muito largo, né? Porque essa roda aqui, apesar de ser, vamos dizer assim, old school, ela não é tão larga, tá? Ela é tala 7. Então eu consigo, inclusive, manter o diâmetro externo total aumentado. Na verdade, eu vou aumentar até um pouquinho. Ele tá aqui com os pneus de medida original, que é 205, 55, 16. Só que eu tô pensando em usar um 95, 60, 16. Muita gente vai pensar, poxa, borrachão e tal, pneu balão, não sei o que. A questão vou até colocar aí na tela um negócio que eu acho engraçado. Um dos meus carros do sonho é um Cayman GT4, sabe? E o Cayman GT4 na versão de rua, né, que todo mundo compra e tal, ele vem com aro 20 de fábrica. E a versão de pista vem com aro 18. E eu particularmente vou colocar uma foto aí de cada um dos dois. Acho a versão de pista muito mais legal, muito mais agressiva e tal, justamente por ter aquele pneu, aquele borrachão, aquele pneu balão. Mas não é aquele aspecto de pneu balão, entendeu? Eu acho que dependendo da medida,
fica bacana. E o Golf, eu acho que aro 15 realmente é muito pequeno, tá? Ele vem com aro 15 de fábrica. Mas aro 17, na minha opinião, é o ideal. Mas o aro 16, dependendo do desenho da roda e dependendo do pneu que você usa, do tanto que você vai preencher a caixa de roda, eu acho que fica ok. E dependendo, obviamente, do offset, né, de como que essa roda vai ficar, qual que vai ser o aspecto dessa roda ali no carro, né? Se ela vai ficar muito para dentro, ou se ela vai ficar ali certinho com paralama e tal, isso aí faz muita diferença para a postura do carro ali, né? Então, eu acho que se você fizer tudo certinho e tiver, mesmo que você tenha um pneu com uma lateral um pouquinho maior do que, preservando, lógico, o diâmetro original, né, para não ter alteração no velocímetro e tudo, eu acho que vai ficar ok. E eu vou ter um outro benefício, que eu vou ter mais conforto. E como eu disse, eu uso esse carro para trabalho, né, para transportar pessoas para lá e para cá. Eu dirijo para Uber, Lyft e tal. Então o carro vai ficar mais confortável no dia a dia, como eu rodo muito. Vai fazer diferença, principalmente porque, como eu tô com as molas já do GTI instaladas, o carro abaixou um pouquinho e consequentemente ficou um pouquinho mais duro também, né? As molas têm um pouco mais de carga. Então, vai ser uma, digamos assim, um contra-ataque, né? Porque vou passar a ter um pouco mais de conforto, porque eu vou ter um perfil um pouquinho mais alto do que o perfil original, que é o 5.5. Mas em compensação, eu vou colocar um 9.5, porque é a medida que vem no aro 15. Aí, ao invés de ter um 95 65 15, que é a medida original, eu vou ter um 95 60 16, entendeu? E eu vou até colocar na tela aí, vou ver se eu consigo colocar na tela aí para vocês verem a diferença, quão mínima é a diferença. Eu acho que não vai ser perceptível realmente assim notável para quem olha, mas vai representar um consumo melhor para mim, porque vai ter menos atrito, menos arrasto, né, por ser um pneu também mais fino, e vai ter inclusive mais parede, então vai ter um pouquinho mais de conforto. Eu voltei aqui até a noite agora já pelo seguinte, eu resolvi testar o papel convencional, né, 80, mas aí eu percebi que ela estava cortando muito mais do que essa malha aqui. E essa malha aqui tem uma graduação, tá vendo aqui? Que ela vai de 0,000 até 3. E eu imaginei, por ter a 1, que ela fosse mais ou menos equivalente a 80. E não é, tá? Ela corta bem menos, então eu tava gastando mais tempo. E como eu tava com meu papel quase mais nada de papel, eu resolvi ir lá no Walmart para comprar um pouco mais, entendeu? Então eu vou continuar aqui o processo, mas o objetivo principal desse carro é a economia. Mas aí que tá a questão. Eu particularmente, se não tivesse nenhum compromisso com economia e tal, por ser um carro de trabalho, eu pensaria em colocar 17, que eu acho que é a medida que fica ideal no carro, tá? Eu sei que muita gente vai falar que 17 é muito pequeno ainda e tal. Eu não acho, tá? Eu acho que 17 é um tamanho legal. Esse carro teve inclusive como a gente teve Copa Uno, Copa Corsa, essas coisas no Brasil, teve uma Copa tipo uma Copa Golf na Europa e eles usavam 17, inclusive, tá? Eu acho que 17, inclusive a 17 na medida de fábrica, não fica legal, não preenche a caixa de roda legal porque o pneu é muito fino, tá? E é essa que é a minha questão. Por isso que eu tô querendo alterar um pouquinho a medida do pneu, mas eu vou de 16, mesmo assim. Então, assim, pode ser que fique um pouco balão, aí que tá a questão. Eu não tô tão preocupado com o visual assim, mas claro, né? Se puder deixar o carro mais legal, melhor. Vai ficar melhor do que 15, que era, né? Atualmente já é 16. Eu tô com as rodas umas Speedline,
da Audi, que elas como se fosse aquela Phone Dial, só que uma versão assim mais, vamos dizer assim, comportada, né, com círculos menores. Eu acho legal porque dá um contraste do círculo com as formas do carro que é mais quadradão, entendeu? Até, né, assim, a muito grosso modo, se você for olhar a Countach, a Lamborghini, né, que é extremamente icônica, é um carro totalmente quadrado e que tem as rodas, aquelas rodas clássicas, que é como se fosse uma Phone Dial também. E fica super legal. Então, assim, eu até gosto do visual das rodas que eu tenho hoje. E elas aparentam ser maiores do que são, porque ela é bem fechadona. Não sei se vocês já repararam isso. Vou ver se eu coloco alguma foto aí de alguma roda 17 comparada com a roda que eu tenho, para vocês verem que eu estou falando, com a mesma medida de pneu. Tá? Então, assim, a cor da roda e o desenho da roda faz muita diferença na sensação de tamanho da roda, né? Então, assim, a única coisa que eu não gosto daquela roda é o seguinte, ela tá um pouquinho judiada, isso aí é completamente, né, se for limpar ali certinho, ela vai ficar já com um aspecto melhor, mas ela não é, o offset dela não é tão baixo, então ela fica um pouquinho para dentro, na dianteira fica ok, na traseira fica um pouquinho demais para dentro, sabe? Porque a traseira é um pouquinho mais para dentro no Golf. Então assim, eu poderia resolver com o espaçador, mas ela tá com os pneus de inverno montados já, e eu não quero mexer com aquela roda não, sabe? Eu vou deixar do jeito que tá, e eu vou montar um jogo novo que é com essas BBS aqui pra rodar durante o período seco, né? Com o pneu... Nesse caso aqui eu tô com o Extreme Contact da Continental, porque veio no jogo, então eu tô pensando em comprar mais dois. Porque os outros dois que eu tenho, eu tô com o jogo. No jogo veio com 4, né? Mas 2 pneus estão em excelente estado e 2 pneus estão em péssimo estado. Então eu tô querendo comprar mais 2 para completar o jogo e ter um jogo aí de alta performance. E eu acho bacana também que ele é muito liso, sabe? Esse pneu é como se fosse quase como se lembra até um pouquinho pneu slick, sabe? Ele não tem muito detalhe na borda, tá vendo? Toda lisa. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera aí, ó. Mas é muito legal. E é um pneu que tem um grip, teoricamente tem um grip muito bom. Eu não cheguei a testar ainda, né? Isso aqui deve levar alguns dias para eu terminar e instalar, inclusive porque essas rodas, elas não são 5 por 112, que é a furação do Golf. Elas são 5 por 114, que é a furação Nissan, Toyota e tal. E aí o que eu tô fazendo é o seguinte, eu liguei na BBS lá dos Estados Unidos e pedi para eles algumas coisas, né? Pedi o anel centralizador, $36, se eu não me engano, o jogo. Pedi os parafusos deslizantes, né? Eles mesmos da BBS tem com TÜV, né? Com aquele aprovação alemã de uso, então é um negócio seguro, tá? Então, pedi os parafusos, pedi o anel centralizador e deve estar vindo outra coisinha aí que eu mostro pra vocês quando chegar. Deixar aí de surpresa por enquanto. Mas, aliás, duas coisas. Mas é isso, pessoal. Se tiverem gostado, né, inscrevam-se no canal e principalmente cliquem no joinha, porque ajuda a gente demais. É muito difícil esse início, né? Acho que vocês já devem ter noção disso aí. Eu na verdade nem tinha, eu tinha uma noção, mas nunca imaginei. Quando eu comecei a fazer, que eu percebi o quão difícil é e quanta diferença faz. Então, se puderem, dê o joinha, compartilhem com os amigos, né, que gostam de carro e tal também. E é isso, pessoal. Um abração para vocês e até o próximo vídeo.